Olá pessoal, vamos estar aqui resolvendo o desafio 3 que foi postado lá no Instagram, que diz o seguinte: na figura abaixo, a circunferência de raio 2 centímetros tangencia três lados do retângulo ABCD. Sabendo que a área deste retângulo é igual a 24 centímetros quadrados, a medida da corda MN em centímetros é igual a... Bom, essa questão, pelo menos eu resolvi ela por geometria analítica e também por geometria plana. Eu vou mostrar para vocês aqui por geometria plana, que acredito que é a geometria mais familiar da grande parte aí dos estudantes. Então vou resolvê-la por geometria plana, mas já adianto que ambas as soluções, né, são longas, porque tem alguns cálculos aí grandes para fazer, mas nenhuma assim é mais curta que a outra, tá? Então vou resolver por geometria plana, por analítica daria um mesmo trabalho aí praticamente. Bom, ele deu aqui ó, que o raio da circunferência é 2 centímetros. Então, se eu traçar esse segmento aqui, o segmento QR, se eu traçar aqui o segmento QR, a gente tem que esse segmento é diâmetro da circunferência e, portanto, mede 4. Porque sabemos que o raio é 2, então aqui é 2, né? E aqui também mede 2. Logo, esse segmento aqui mede 4, que é o diâmetro da circunferência. E podemos perceber, né, que esse diâmetro da circunferência possui a mesma medida de um dos lados desse retângulo, que são os lados CD e o lado AB. Então, esses lados aqui, eles medem 4. Esse cara aqui mede 4. E ele também deu a área desse retângulo. Como ele deu a área desse retângulo, a gente consegue descobrir a medida do outro lado dele. A medida do lado AD, por exemplo, que é igual a BC. Nós podemos fazer o seguinte, ó. A área do retângulo é comprimento vezes largura, né? Então a gente tem que a área seria 4 vezes AD. 4 vezes AD. Isso dá a área. E a área ele deu, que é 24. Logo, pessoal, ó, AD mede o quê? 24 dividido por 4. E isso dá 6. Então, a medida do comprimento aqui do comprimento desse retângulo é 6. Essa medida aqui, ó. Essa medida é 6. E agora a gente também consegue perceber aqui que temos um triângulo retângulo ACD. Nesse triângulo retângulo a gente tem os catetos, né? O cateto 4 e o cateto de medida 6. A gente então consegue encontrar a medida da hipotenusa dele, aplicando o teorema de Pitágoras. E essa hipotenusa é a diagonal do retângulo. Então vamos determinar aí a medida do segmento AC. Vou vir para cá, ó. Então temos que AC ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 6 ao quadrado, 36. Então, AC ao quadrado é igual a 52. Logo, temos que AC é a raiz quadrada de 52. Só que 52 é 4 vezes 13. Então, 4 sai e a gente acaba tendo que AC é 2 raiz de 13. Então, achamos aí a medida do segmento AC, que é a diagonal desse retângulo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver essa questão por geometria plana e vamos utilizar o conceito de potência de ponto. Para isso, vamos determinar aqui algumas medidas, né? Por exemplo, a medida do segmento AM, eu vou chamar de X. A medida do segmento MN, eu vou chamar de Y. Que perceba que MN é a medida que a questão está querendo, né? E a última medida NC aqui, dessa diagonal do retângulo, eu vou chamar de Z. E aí a gente vai utilizar a potência de pontos para formar algumas equações aqui. Como assim potência de pontos? Percebam aqui que a gente tem, nessa circunferência, nós temos o segmento AP,
esse segmento AP ele é tangente à circunferência no ponto P. E também temos o segmento AN. AN já é secante à circunferência nos pontos M e N. Então a gente consegue utilizar aí potência de ponto utilizando essa tangente e essa secante aqui. O que diz a potência do ponto? Que a medida da tangente ao quadrado é igual a esse pedacinho de fora que é x vezes a medida da secante toda. Então a secante é x mais y, é a medida dela toda. Só que nós precisamos saber então a medida do AP. AP, a gente pode perceber ó, que se eu fechar aqui, a gente fecha um quadrado, porque isso aqui também é raio. Esse cara mede 2 e esse cara mede 2. Aqui é 90 graus, porque o segmento AB é tangente à circunferência, então aqui é 90 graus. E como aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus, né? Então a gente tem o seguinte, isso aqui é um quadrado. Ó. Nós temos que APOR fechou um quadrado. Então esse cara aqui é 2, esse cara aqui também é 2. Tranquilo, pessoal? Então a gente descobre aqui a medida de AP e a gente pode utilizar a potência de ponto. A medida da tangente ao quadrado, do segmento tangente ao quadrado, é igual a x vezes x mais y. Vamos escrever essa equação aqui embaixo. Então nós temos que x, né? X vezes x mais y é igual a 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. E essa daqui é uma primeira equação que nós formamos, né? Vou chamar de I. Veja aqui na figura que podemos formar uma equação com uma outra equação com esse mesmo pensamento. Ó. Só que agora a gente vai utilizar Z. Nós temos o segmento tangente, que é o segmento CQ. CQ é tangente em Q, a circunferência. E nós temos também o segmento secante, que é CM. CM é secante em N e M. E aí a gente, como vimos aqui, precisamos descobrir a medida de QC, ou CQ, sei lá. Ponto médio é CQ. CQ médio é o seguinte, ó. Nós temos que a R é 2. Temos que todo o comprimento aqui é 6. 6 menos 2, então aqui fica sendo 4. Aqui é 4. E como RD é 4, lá em cima também é 4, porque aqui ó, nós temos um quadrado. Isso aqui é um quadrado de lado 4. Então lá em cima é 4. Tá? Porque aqui é 90 graus também e tudo mais. Então a medida do segmento tangente aqui é 4 centímetros. E a gente pode aplicar novamente a potência de ponto. Então a gente tem que Z. Deixa eu botar aqui. A gente tem que Z vezes Z mais X, Z mais Y. Z vezes Z mais Y é igual a 4 ao quadrado. E 4 ao quadrado, 16. E essa equação vamos chamar de 2i. E a gente tem uma última equação aqui que é a seguinte, ó. Nós achamos a medida de AC. AC mede 2 raiz de 13. E percebam que AC é a soma de x mais y mais z. Então, aqui a gente forma mais uma equação. A gente tem aqui que x mais y mais z é 2 raiz de 13. E essa é a nossa terceira equação. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Daí para frente a continha. Tudo bem? Eu vou mexer nessa primeira equação. Deixa eu só dividir aqui minha página. Ver se fica melhor aqui, mais organizado para a gente. Dividir aqui a página. Tá bom.
Então aqui vamos resolver, ó. Vamos mexer nessa equação I aí. Mexendo na I, a gente vai distribuir aqui, ó. Então vamos mexer aqui na equação I. Vamos distribuir esse x, vai ficar x² mais yx. Traz esse 4 para cá, fica menos 4 igual a zero. O que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos escrever x em termos de y na primeira, z em termos de y na segunda, e vamos substituir esse x e esse z encontrado na terceira. E aí a gente vai ter uma equação que só tem y. E aí a gente vai encontrar o valor de y, que é o que a gente quer da questão. Tranquilo? Então, como é que a gente vai escrever em termos de... Como é que vamos escrever, por exemplo, aqui x em termos de y? Note que nós temos uma equação do segundo grau em x. É como se o y aqui fosse uma constante, fosse um número qualquer. Nós não teríamos aqui uma equação do segundo grau em x? E como a gente acharia as raízes dessa equação? Seria calculando delta, fazendo a fórmula de Bhaskara, não é isso? E aí a gente vai encontrar os valores de x que satisfazem essa equação. Só que como a gente tem o y aqui, nós vamos encontrar o valor de x dependendo do valor de y. E é assim que a gente vai pegar esse x e substituir na terceira, porque ele vai estar dependendo apenas do y. Tranquilo? Vamos fazer isso, ó. Vamos então calcular delta primeiro. Quem é delta? É b ao quadrado, que é quem acompanha x. Então é y quadrado menos 4 vezes o a. O a é quem acompanha x quadrado, vezes o c, que é o cara que está sozinho. Menos 4. Isso daqui vai dar y quadrado, menos que esse menos dá mais 16. Logo, delta é y quadrado mais 16, e aí a gente aplica agora a fórmula de Bhaskara. X é o quê? Menos b. O b aqui é quem está acompanhando o x, né? É o y. Menos e mais a raiz de y quadrado mais 16. Isso tudo dividido para o dobro de a. Como a é 1, dividido para 2. Só que aqui nós temos que... Está vendo que x agora está dependendo de y? E é isso que a gente queria. Só que nós temos mais e menos. De cara, esse menos é impossível, porque se a gente utiliza esse sinal de menos, nós vamos ter x negativo. E x não pode ser negativo, porque x é medida de lado. Então não pode ser negativo, é medida de segmento, né? Então esse menos a gente já tem que desconsiderar ele. Tira esse menos aqui. E será que o mais é possível? O mais é possível, porque veja, raiz quadrada de y quadrado mais 16 certamente é maior do que y. E se é maior do que y, quando for subtrair com esse y aqui, vai ficar positivo. Porque a raiz quadrada de y quadrado é y. De y quadrado mais alguma coisa, certamente é maior do que y, entenderam? Então, quando for subtrair, esse valor fica positivo. Então, o sinal aqui tem que ser sinal de mais mesmo. A gente vai utilizar esse sinal de mais. Então, mais. Vamos fazer agora a mesma coisa na segunda equação ali. A segunda equação, se a gente for distribuir ali o z, vamos ficar com z quadrado mais yz. Traz o 16 para cá, fica menos 16 igual a zero. E aí, novamente, ó, vamos calcular o delta. Delta agora vai dar b quadrado, que é y quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c. C é menos 16. Isso vai dar y quadrado mais 64. E aí, calculando novamente aqui as raízes em z, nós vamos ter menos o b. Aí, aquela mesma ideia, o menos não pode ser, só pode ser o mais. Raiz quadrada de y quadrado mais 64. Isso tudo dividido para o dobro de a, que vai dar 2.
E aí acabou, pessoal. Agora a gente pega esses dois resultados, x e y, e vamos substituir a terceira equação. Substituindo ali a terceira, ó, a gente tem x mais y mais z igual a 2 raiz de 13. Então, x é quem? X é menos y mais a raiz de y quadrado mais 16. Isso tudo dividido por 2. Corrigir aqui. Tudo dividido por 2 aqui, ó. Dividido por 2. Mais o próprio y, né? O y lá da equação. Mais o z. Quem é z? Z está aqui, ó. Z é menos y mais a raiz quadrada de y quadrado mais 64 sobre 2. Isso aqui tem que ser igual a 2 raiz de 13. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos multiplicar essa equação. Vamos multiplicar essa equação aqui por 2. Multiplicando toda ela por 2, esse 2 cancela com esse 2 aqui de baixo. Vamos ficar apenas com o numerador, né? O numerador, então, é menos y mais raiz quadrada de y quadrado mais 16. Esse 2 multiplica esse y sozinho, vai ficar mais 2y. E aqui, novamente, corta o 2 ali com o denominador, vai ficar apenas numerador. Y quadrado mais 64. E do outro lado fica 4, né? 4 raiz de 13. E aí a gente nota que a gente pode cancelar algumas coisas, ó. 2y cancela com esse menos y, menos y. E aí nossa equação então ficou o quê, ó? Ficamos com raiz quadrada de y quadrado mais 16 mais raiz quadrada de y quadrado mais 64 é igual a 4 raiz de 13. E aí agora a gente faz o seguinte. Vamos elevar ambos os lados aqui ao quadrado dessa equação, ó. Vou elevar ambos os lados ao quadrado. Elevando ao quadrado, o quadrado do primeiro, né? Corta essa raiz. Fica y quadrado mais 16. 2 vezes o primeiro, o segundo vai ficar mais 2 vezes. Aí eu vou jogar os dois termos que vão multiplicar, eu vou jogar para dentro da raiz. Então eles vão multiplicar dentro da raiz. Y quadrado mais 16 vezes y quadrado mais 64. Tá vendo? Ó, multiplicaram dentro da raiz. O quadrado do último vai dar y quadrado mais 64. E o quadrado desse último cara dá 16, que é o quadrado do 4, vezes 13, que é o quadrado da raiz de 13. Tudo certo, pessoal? E aí vamos reduzir termos semelhantes, né? Y quadrado mais y quadrado. Isso dá 2y ao quadrado. Esse 16 mais esse 64. Isso aí vai dar 80 mais 80.
E aí essa raiz aí eu vou repetir ela, vai ficar y² mais 16 vezes y² mais 64, raiz quadrada disso tudo. Isso é igual, do outro lado lá eu também vou repetir 16 vezes 13. E agora essa equação eu vou dividir, vamos dividir ela por 2. Que a gente vê que dá para dividir ela toda por 2, né? Dividindo por 2, eu vou dividir por 2 e já passar quem está desse lado lá para o outro. Vamos fazer isso. Aliás, vamos dividir por 2 apenas. Vai ficar y², vamos fazer devagar. E o 2 que dividiu corta esse, aqui fica 40. Aqui fica somente a raiz, que é a raiz de y² mais 16, vezes y² mais 64. Do outro lado, esse 16 divide com esse 2 vai ficar 8. 8 vezes 13. Deixa eu ver. Aí eu vou trazer esse resultado aqui para cima, pessoal. Y² mais 40. Vou levar isso aqui ali para cima. Y² mais 40. Então nós temos lá, ó, y² mais 40 mais a raiz quadrada de y² mais 16 vezes y² mais 64 isso é igual a 8 vezes 13. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar essa raiz para a gente elevar ao quadrado de novo. Então, eu vou jogar esses dois caras aqui para o lado de lá. Vamos ficar, então, ó, com a raiz desse lado aqui. Vou deixar apenas a raiz desse lado. Y² mais 16 vezes y² mais 64. Eu vou isolar a raiz porque eu vou elevar ao quadrado, certo? É igual a 8 vezes 13. Aí vem o 40 para cá. E vem o y² para cá, ambos negativos, né? Só vou resolver esse lado aqui, ó, para ficar mais reduzido. Vamos repetir essa raiz. Y² mais 16. Y² mais 64. Raiz quadrada disso tudo é igual. Olha só, 8 vezes 13 menos 40, isso dá o quê? 40 é 8 vezes 5. Então, eu posso isolar o 8 e colocar 13 menos 5. Perceberam? Eu isolei o 8, porque 40 é 8 vezes 5. Isolei o 8, aqui fica 13 e fica 5. Menos o y ao quadrado. Ou seja, nós ficamos com o que aqui, ó? A gente vai ficar com que 13 menos 5 dá 8. Logo, esse 8 desse parênteses com esse 8 aqui de fora dá 64. Então, no final, a gente fica com raiz quadrada, né? Repetindo, de y² mais 16 vezes y² mais 64 que é igual a 64 menos y². E agora a gente vai novamente elevar ao quadrado. Eleva ao quadrado desse lado e desse lado. Eleva ao quadrado desse lado também. E aí, elevando ao quadrado, simplesmente aqui a raiz corta, certo? A raiz vai cortar.
E aí eu já vou fazer a distributiva aqui, ó, dessa multiplicação aqui. Y quadrado vezes y quadrado. Isso dá y elevado a 4. Y quadrado vezes 64. Isso dá 64y quadrado. Agora o 16. 16y quadrado. 16 vezes 64. Mais 16 vezes 64. Do outro lado, vamos ficar com 64 quadrado. 64 elevado ao quadrado. Menos 2 vezes 64 vezes y quadrado. Mais o quadrado do último, que é y4. E aí y4 corta com y4. Desse lado aqui, 64y quadrado mais 16y quadrado, isso vai dar 80y quadrado. Então vamos ficar aqui com 80y quadrado. Só que eu tenho y quadrado desse lado aqui também, né? Passa para cá positivo. Mais 2 vezes 64y quadrado. Tá, trouxe esse y quadrado para o lado direito aqui. Isso é igual. Esse 64 quadrado eu deixo lá. E vou levar esse 16, né? Eu tenho 16 aqui. 16 vezes 64. Vai passar para cá negativo. Ó. 16 vezes 64. Tranquilo? Esse 16 vezes 64 passou para lá negativo. Como eu quero achar o valor de y, eu posso isolar, né? Posso isolar o valor de y. Posso isolar y. E somar aqui dentro 80 mais 2 vezes 64. 2 vezes 64, isso dá 128, né? 128. Que é igual. Aqui eu posso isolar o 64, porque ele se repete nas duas aqui, ó. 64 isolado, multiplica pelo próprio 64, menos 16. Tranquilo? Eu isolei o 64 aqui, tá? 64 vezes 64, 64 quadrado. 64 vezes 16, menos 16 vezes 64. E aí 80 mais 128, quanto dá isso? Isso daí vai dar 200. Isso aí vai dar 208. Então nós teremos que y quadrado é igual a 64 vezes 64 menos 16. Isso dá 54, dá 48. É isso? 54, 48. Sobre esse 208 que deu aqui. 208. E aí a gente pode simplificar algumas coisas aqui, né? Vamos dividir isso daqui em cima e embaixo por 4. Dividindo por 4, ó. Dividindo por 4, aqui fica 48 vira 12. E 208 dá 52. Logo a gente fica com 64 vezes 12 sobre 52. E dá para simplificar mais ainda, né? Simplificando por 4 de novo. Por 4 aqui fica 3. E por 4 aqui fica... Por 2 dá 26, por 2 dá 13. Então fica 13 aqui. Assim a gente tem que y quadrado é igual a 64 vezes 3 dividido para 13. E aí agora a gente pode jogar a raiz quadrada. Vamos jogar a raiz quadrada. Fica a raiz quadrada de 64 vezes 3 dividido para 13.
Logo, y é igual ao quê? Quem tem raiz sai. O 64 tem raiz quadrada, que dá 8. Quem não tem raiz fica preso, então fica preso ali 3. E lá embaixo fica preso ainda o 13, né? Aqui embaixo fica preso o 13. Para concluir, como as respostas não têm raiz embaixo, nenhuma das respostas tem raiz ali embaixo, a gente racionaliza, multiplica em cima e embaixo por raiz de 13. Então a gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 13, raiz de 13. Vamos ficar então que y é raiz de 13 vezes 3. Raiz de 13 vezes raiz de 3. Isso dá 8 raiz de 39. Raiz de 13 vezes raiz de 13. Isso dá o 13. Logo, a resposta, o valor de y, que é a medida do segmento MN, é 8 raiz de 39 sobre 13. Vamos olhar lá em cima. 8 raiz de 39 sobre 13 é a alternativa D. Legal, pessoal? Gostaram aí da resolução? Bom, tem uma outra resolução por geometria analítica que também dá um certo trabalho. E quem tiver alguma ideia de uma nova resolução para essa questão, poste aí no comentário para tá dando aquela força no canal. E um abraço a todos aí e até o próximo desafio.